ela começou a explicar antes, eu queria que ela desenvolvesse melhor esse assunto da erotização das crianças, de por que a erotização precoce das crianças, como que isso Fragiliza se ainda. casa com o interesse da grande mídia. Aham. Essa ligação nos parece interessante. É o seguinte, o que a gente percebe, né, uma das questões que a Lara até acabou de levantar é por que, apesar da gravidade, há pouco interesse em divulgação. Quando a gente olha para casos extremos, como este, na Ilha de Marajó, até dos carimbadores em Manaus, nos chama muita atenção. São casos realmente, como a gente pode chamar, pontuais, né? São cidades específicas que passam por um problema específico, mas que, né, não quer dizer que os demais casos de abuso e os outros tipos de dados que nós temos se tratam destes casos. Então, o que acontece? Até quando a gente assiste o filme, por exemplo, né, o Son of Freedom, você assiste, e eu até compartilhei isso no Instagram, você acaba se sentindo até impotente, de certa forma. Porque você olha uma mobilização… Uma rede inteira. Uma rede inteira. E assim, para salvar aquela criança, foi uma mobilização militar. Foi algo que você olha e fala assim… Tudo bem, esse assunto me toca, mas eu não consigo… Quem sou eu? Eu não consigo fazer isso. Ele tinha aparato, ele era um militar, ele tinha pessoas, armas para resgatar aquela criança, né? Quem sou eu frente a isso? Então, quando a gente olha esses casos grandiosos, e são esses que a mídia divulga, cria-se a impressão de que não há muito a ser feito. Isso é algo que acontece na Ilha de Marajó. Isso é algo que aconteceu numa ilha na Colômbia. É algo muito distante de você. Você não tem muito como trabalhar este assunto ou até combater os casos de abuso sexual infantil. Então, há um abafamento porque existe uma série de coisas que as pessoas comuns, né, nós, cidadãos brasileiros, que não necessariamente estamos na Ilha de Marajó, nem em grandes missões, né, numa ilha na Colômbia, podemos fazer para diminuir ou conscientizar as pessoas com relação à prevenção do abuso sexual infantil. Mas é isso que não é interessante para a grande mídia, porque a ação daqueles que são menores, que têm uma escala menor de atuação, é justamente combater a erotização e a adultização precoce das nossas crianças. É o fato delas estarem, em primeiro lugar, totalmente expostas e vulneráveis de maneira online, sendo promovidas, né, a algum tipo de, sempre de dança, vestuário e uma série de outras coisas que desperta essa criança um interesse e uma curiosidade maior para assuntos de cunho sexual e que é onde muitas vezes colocam essas crianças em situação, vamos dizer assim, de aliciamento. Quando a gente traz para casos possíveis para nós e dizer e conscientizar as pessoas com relação ao uso de tela, com relação ao uso do TikTok por parte das crianças, as músicas que as crianças dançam, as roupas da moda que são vendidas para as crianças, né? O tamanho dos shorts, o tamanho das blusas. Quando a gente vai falar de coisas que você pode fazer, que não é a Ilha de Marajó, mas é perfeitamente possível para o seu contexto, isso ataca algo que a grande mídia promove. Vai ser difícil para ela trazer casos ou orientações pontuais e, assim, possíveis para pessoas, né, comuns, né, em situações cotidianas, porque é algo que a grande mídia promove. Hoje, uma criança que… Exatamente, é contra a narrativa. Uma criança que dança uma música sensual, né, ou o cantor que canta músicas, né, que fazem alusão a crianças novinhas, né, esse tipo de linguagem, é o que toca na grande mídia no horário comercial. O funk isso, é grande parte. É o que toca meio-dia, é o que é promovido. São os artistas que são totalmente validados, ovacionados. Então fica difícil, por exemplo, a grande mídia contrariar ou falar, por exemplo, com relação às músicas e à vestimenta, se ela promove o cantor que canta essa música e o TikToker que viraliza com aquela dança. Sim. A gente precisa, não sai muito, entendeu? Não vende e Exato. ainda quebra quem tá muitas vezes patrocinando, né? Ou quem tá apoiando ali o trabalho, né, da grande mídia em geral. Então, se percebe muitas vezes isso. Uma menção pontual a casos muito distantes. E aí fica com aquela impressão pra pessoa, nossa, que pena, né? O que acontece na Ilha de Marajó. Provavelmente, nenhum de nós aqui nunca nem vai pisar lá. Fica muito distante, você sente aquela revolta, aquela dor naquele momento, mas aquilo passa como se não tivesse nada que você pudesse fazer. Porque o que você pode fazer é o que eles promovem. Então…
Agora essa você conta tá não falando, fecha. jogando a palavra para Vitória, além de falar pouco, né, sobre esses casos, eles ainda descredibilizam, né? Você tem, por exemplo, o lance do boicote ao Sound of Freedom. A Damares, a Exatamente. ministra A Damares. própria Damares, também. na época que ela comentou sobre isso, e ela estava certa, e ela falou da Ilha de Marajó e foi tratada Exato. como louca. Sim. Perfeito. E eu me lembro de um filme, se eu não me engano, na Netflix, que não sofreu o boicote que o Sound of Freedom sofreu, que era Cuties. Que era um filme de Sim, eu criancinhas. lembro disso. Completamente. Não sei se era francês o Sexualizadas, filme. Sexualizadas e tal. E, Não cara, que sofreu mesmo tomou uma proporção ali. Ninguém falou, ninguém boicotou esse filme. E eram crianças dançando com roupas vulgares Exatamente. menores. As paradas gay hoje no Brasil. Aham. As paradas gay. Acabou de acontecer, gente. O tanto de criança que tinha na rua. Sim. Assim, vendo aqueles homens Crianças trans existem. vestidos. Lidando com situações completamente inapropriadas para a faixa etária e, assim, rasgando mesmo o verbo. Imoralidade sexual e pornografia dá dinheiro. Isso é o que é promovido pela mídia. A gente precisa entender que o berço da pedofilia é a pornografia e a imoralidade sexual. E isso dá dinheiro, isso dá poder. A pornografia movimenta muito dinheiro no mundo. Mais do que o Esse cinema, vício, né? Exatamente. Eles dependem desse vício das pessoas. Qual a melhor forma de você prender uma pessoa no vício da pornografia? Prendendo ela desde criança. Hoje as crianças têm acessado isso cada vez mais cedo. Eles vão boicotar esse tipo de coisa? Jamais. Porque isso movimenta a indústria. E as pessoas precisam entender o que está por trás. É muito terrível e muito mais sombrio do que a gente imagina. E tem todo um esforço financeiro de investimento envolvido nisso, na sexualização de crianças. Você vê hoje, o nível que está normalizado é você entrar numa loja de departamento e você não encontrar mais uma roupa inteira para uma menina. Tudo já tá pela metade, tudo é topzinho. Ontem mesmo eu recebi o relato de uma mãe que a bebê dela, de 1 ano, ganhou na festinha um topzinho e um mini shortinho que vendiam pra bebê. Ela falou que ela ficou horrorizada. Obviamente, trocou aquele presente. Mas ela falou que ela nem imaginava que já se vendia uma isso para normalização, bebê. né? Bebê. Infelizmente, assim, páginas de pedófilos é o que mais você encontra. Fotos normais, tá bom? Do dia a dia, de bebês se alimentando, de fralda, brincando com suas famílias. Quando a gente fala sobre exposição de crianças a um contexto erótico, sobre erotização, adultização, porque isso não envolve nem só o topzinho e o shortinho e o funk, mas o excesso de maquiagem desde cedo, já chamando a criança a ter poses de uma pessoa adulta, de uma mulher adulta, sexualizada. um olhar sensual. Uma busca por Isso aprovação. o tempo todo é fornecido. Além disso, nós temos toda a frente de influenciadores que são mais conhecidos, que são pessoas que vivem numa perversidade sexual, que promovem, né? Nós tivemos recentemente aquele show de horror terrível, promovido em rede nacional, crianças ali com seus pais assistindo cenas sexuais ao vivo. Que show de E horror? aquilo da Desculpa. Madonna. Ah, sim. E aquilo completamente normalizado. Nossa, aquilo ali foi... Entendeu? Os pais estão ali com seus Inimaginável. filhos. Pra eles, gente, assim, se a gente voltar um pouco, né? Talvez na família de vocês, na minha família, eu vivi muitas situações assim, onde a criança dançando na boquinha da garrafa, que lindo, não sei o Dancei que, aquela demais. festa, aquela A banheira coisa, do Gugu. tudo. Depois de 9 Exato. meses, você vê o resultado. A gente dançava Sim. com 8 anos, isso, E gente. o interessante é que o Ítalo fala muito isso, que começou aí. Nessa dessensibilização da boquinha da garrafa, da banheira do Gugu, é onde o imaginário As paquitas. começou a ser pervertido.